Muito bem, queridos irmãos, caros amigos, a paz do Senhor Jesus. Quero, nesse momento, convidar algumas pessoas que porventura queiram nos assistir para nós trazermos uma palavra da parte de Deus. Glória a Deus, certo? Em nome de Jesus, vamos convidar algumas pessoas para nós vamos as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um instantinho. Graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Muito bem. A irmã Cauísia. Desculpe, Cauísias. Aqui de Aldo Rodrigo. A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Nesta tarde, amados de Deus, eu quero trazer uma palavra sem muitas delongas, uma palavra muito importante para a nossa vida. Amém, irmão Cauísia? Pai do Senhor também para você, Pai do Senhor para o irmão Daniel. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. E eu quero, com muita alegria, cooperar com vocês, trazendo uma palavra da parte de Deus, uma palavra muito conhecida, ou já bem conhecida. Glória a Deus. E eu quero compartilhar aqui com vocês, em nome de Jesus, certo? Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, certo? Lucas é o escritor deste Evangelho, registrado no capítulo 19, e o versículo 1 a seguir. Eu quero ler todo esses 10 versículos aqui, para que a gente entenda o contexto da história, né? Já é bem conhecido, todos nós conhecemos, pregamos muito isso em culto de rua, mas é uma mensagem muito boa para nós. Vamos lá, diz assim a palavra. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar ou pousar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que ali viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha sido hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito bem, queridos irmãos, é um texto bastante conhecido.
sobre a história de um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Evidentemente, tenho clara certeza de que os estudiosos que se aprofundam mais nas histórias dos personagens bíblicos, né, eles com certeza trariam uma resposta melhor para nós, né? Os estudiosos mais profundos acerca do que eles pesquisam de cada personagem, né, que foram os protagonistas, tanto na escrita como na história da palavra de Deus, dos evangelhos, dos profetas, e por aí vai, né? Quero mandar também a paz do Senhor para a irmã Eudilene, paz do Senhor, um abraço aí, a paz do Senhor para o irmão Edmar. Qualquer hora, quando Deus nos der a oportunidade, estaremos aparecendo por aí. Quando fomos aí, no mês de outubro, não foi possível nós se vermos, motivo de força maior, mas estamos aqui orando por vocês e ore aí por nós, em nome de Jesus. Lembrança aí ao irmão Edmar. Amém? Muito bem. Então, quem não conhece, né, quem é leitor da Bíblia e também um pouco mais experiente na fé, conhece a história de Zaqueu. Então, a história de Zaqueu, do seu personagem, eu não tenho muito conhecimento profundo acerca desse personagem, né? Retorno a dizer, somente aqueles que vão a profundo, a uma pesquisa mais ampla, conseguem alcançar uma história melhor sobre esse personagem. Mas nós vamos até aqui, até onde a Bíblia nos esclareceu, nos tem dado a liberdade de conhecer. O historiador Lucas, né, ou o evangelista Lucas, ele narra a história desse homem chamado Zaqueu, certo? Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, né? E aí muitas vezes a gente passa na Bíblia, lê a Bíblia e diz assim: o que é ser chefe de publicano? Ou o que é um publicano, né? Minha amiga Solange Pinto, ali de Viçosa, um abraço, viu? Deus te abençoe, você e a sua família, viu? Deus abençoe. Solange é uma amiga nossa, graças a Deus, e é uma pessoa que nós queremos muito bem, né? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Solange, e a vida dos seus parentes, filhos, né? Netos, né? Deus abençoe. Mãe, todos, né? Então, muitas vezes nós se perguntamos, eu leio na Bíblia o que é um publicano, ou o que é um chefe de publicano. Zaqueu, ele não era simplesmente um publicano, ele era chefe de publicanos. Ou seja, publicano, à luz da Bíblia, eram homens cobradores de impostos. E Zaqueu, por ser um homem, um chefe de publicano, e por ele pertencer à nação judaica, os judeus tinham ele como inimigo da nação, porque ele cobrava os impostos, né? Era chefe de impostos, né? Através do poder romano, do Império Romano. Então eles eram, esses homens, esses publicanos, eles eram tidos como desonestos, eram tidos como pessoas desprezíveis pelas nações. Eles consideravam esses homens como homens distanciados de Deus. Eram uns homens, né, anti-nacionalistas, cobrando imposto à nação, à mesma nação, para outra nação. Ou seja, era isso que Zaqueu era, um judeu, porém, ele era um chefe de impostos a favor de Roma. Mas nós não podemos esquecer que esse homem, né, os judeus viviam sob o poder do Império Romano. Os Herodes eram os dominadores da época do Império Romano, né? Quando Jesus nasce, nós encontramos que o Senhor
um Herodes, e quero registrar aqui nesta tarde que Herodes não é o nome de uma pessoa. Herodes é um título dado a alguém, a um imperador romano, né? Tinha o Herodes, né? Tinha Herodes o Grande, né? Que provavelmente era, eu não sei se era ele que queria executar Jesus como criança, não tenho lembrança, mas tinha Herodes o tetrarca, e aí tinha, né, alguns Herodes, né, por ser títulos, né, titulados, né. Então, esses homens, né, os Herodes, era quem dominava no Império Romano, tem o seu poder monarca, poder político, econômico, né, e até religioso, né. Então, lembrando que eles permitiam, né? Eles permitiam os judeus cultuar o Deus vivo, né? Herodes, um dos Herodes, chegou até a construir um templo em Jerusalém, que segundo João registrou em sua carta, parece que é não sei se é no capítulo 1, versículo 42 de João, do Evangelho, desculpa, na carta não, do Evangelho, registra que durou 42 anos Herodes para satisfazer, né, para ganhar o público, né, o público judeu, mas na verdade Herodes não tinha nada a ver com Deus, isso era apenas uma busca de poder, de apoio, e por aí vai, né? Você sabe que o ser humano, para procurar poder, apoio, ele aposta em tudo, né? Então, essa era a questão. E esse Zaqueu, essa pessoa, esse personagem, se tornou uma pessoa inimigo da sua própria nação. Monjuvan, Pai do Senhor, benção. Deus abençoe, meu pastor. Então, eles se tornaram inimigo dessa nação, né? Todo cobrador de imposto para Israel era realmente inimigo, e ele era chefe dos publicanos, era uma patente ainda maior. Mas aí, irmãos, eu estive estudando um pouco sobre Zaqueu, evidentemente que com pessoas com mais conhecimento e com pessoas que entendem os textos mais originais da Bíblia, né? A gente precisa entender que a Bíblia, né? Vou lembrar para algumas pessoas, se porventura não sabem, que a Bíblia foi escrita em duas linguagens, em dois idiomas, ou estou falando de textos originais, tá? E considerada até em três, por ter um pouco de aramaico, né? Mas a sua maioria é o hebraico, né? O Velho Testamento foi escrito todo no hebraico, né? Com uns rasbiscozinhos ou com poucas coisas, né? Meu mestre é você, meu amado, com poucas coisas, né, do aramaico, né? O Novo Testamento, que já foi escrito depois de Cristo, foi escrito no idioma grego, por naquela época o grego ser uma língua de alta potência. Então, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, com uns rasbiscos de aramaico, e o Novo Testamento no grego, certo? O Antigo foi escrito por profetas, né? O Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito por apóstolos, né? Discípulos de Jesus, né? Lucas, nesse caso, né? Ele era discípulo de Jesus, apesar de ele não ter acompanhado Jesus, né? Não, Lucas não. Depois foi que ele se converteu e se tornou um escritor de 2 livros da Bíblia. Lucas, que leva o Evangelho de Cristo, que leva o seu nome Lucas, e Atos dos Apóstolos. E ele escreveu para uma pessoa, que alguns estudiosos dizem, uma pessoa muito especial, né? Um homem chamado Teófilo. Então, vejamos, retornando aqui. Então, esse Zaqueu, esse homem, eu ouvindo uma história mais explicada por alguém mais nos originais, esse homem que procurou a ver quem era Jesus. Zaqueu procurou a ver quem era Jesus, né? Ouvia falar de Jesus, né? Um homem condenado pela sua nação, né? Pelo seu povo, pelos seus patriotas, né? Digamos assim. Ele procura saber quem é Jesus. E aí, eu ouvindo, claro que eu
Digo isso porque aprendi, ouvi de alguém que sabe, e esse alguém, ensinando, ele disse que o nome Zaqueu, no hebraico, né, é Zahai, esse era o nome de Zaqueu, que vem de uma raiz de Zar, que quer dizer puro, limpo. Era o que Zaqueu era. Abrindo aqui um parênteses para nós, o nosso nome, ele tem muito a ver com o nosso caráter, certo? Geralmente, os homens bíblicos, eles tinham muito a ver com o caráter de cada um. Então, o nome Zaqueu, vendo do original, da raiz, né? De onde vem a raiz do seu nome, significa alguém que é puro e alguém que é limpo. Esse é o significado do nome Zaqueu, né? Que quer dizer Zahai, tá certo? Então, veja só, isso, a Bíblia até nos encomenda, irmãos, que é melhor ter o bom nome, do que qualquer outra coisa, do que riqueza, do que qualquer outra coisa, o bom nome, né? O bom nome tem muito a ver com o nosso caráter. E existem pessoas que não têm bom nome e muitas vezes quer sujar o seu. Isso é fato, né? Não é fazendo um julgamento de juiz de valor, mas é verdade. Tem gente que às vezes não tem mais um nome bom, né? Por série de consequências que ele ou ela causou, e aí procura qualquer coisa sujar o de alguém. Isso é fato. Mas o nome de Zaqueu significava isso, puro, limpo. Observe uma coisa importante. Eu já falei aqui que a gente tem que diferenciar as coisas. A gente tem que diferenciar o nosso nome diante da sociedade, né? E o nosso nome diante de Deus, né? Ou seja, não era porque Zaqueu tinha esse significado do nome puro, né, limpo, que estava tudo bem diante de Deus. Ele era um homem, né, mal visto nesse aspecto. E aí você pode dizer, não é uma contradição, irmão Genildo? Zaqueu era um homem mal visto, sim, ele era um homem mal visto, mas não é que ele estava sendo injusto. Quem mandava no poder era o império. Quando os mandatários mandam na nossa vida, muitas vezes nós somos obrigados a cumprir certas coisas de forma obrigatória pelas represárias. Quem não sabe disso? Quem não sabe disso, né? Todos nós sabemos disso, né? Vivemos em um mundo ditador. Essa é a verdade. Um mundo ditador. Que, se você não for fiel aos seus mandatos, né, terá repressão, né? Então, Zaqueu, quem mandava era o Império Romano. E esses impérios escolhiam homens qualificados, né? E aí, se você tiver dúvida, vamos lá para o livro de Daniel e vamos conhecer um pouco sobre a história de Daniel no Império Babilônico. Daniel foi, né, levado ao cativo e lá o rei escolheu pessoas sábias, de boa aparência, e Daniel, com seus amigos, foi um dos tais que o rei o classificou para o serviço ou a serviço da Babilônia. Porém, uma coisa importante é que Daniel não se contaminou, né? Mesmo prestando serviço para o rei da Babilônia, não se contaminou de maneira nenhuma com a corrupção babilônica. Pelo contrário, e ele foi um dos governos das províncias lá. Olha que coisa interessante. Então, Zaqueu era isso. Mas ele era mal visto pelos os homens, né? O seu povo, como um traidor, né? Como um ladrão, porque cobrava imposto. Ele era um ladrão e por aí vai. Bom, há uma coisa interessante, é que Zaqueu não era isso. Quantas vezes, até nós, muitas vezes, por descuido de interpretação de texto, de palavra, a gente pregou que Zaqueu era ladrão. Mas, aprendendo dentro dos textos originais,
observando com mais cuidado o contexto, a hermenêutica do texto, nós vamos começar a entender que nós estávamos entendendo errado. Zaqueu não era isso, era a nação que pensava isso dele, né? Tinha ele como um traidor da pátria, tinha ele como um roubador, um cara que roubava, que cobrava imposto, era um, né? Tinha ele como isso, provavelmente. Mas aí quando a gente vê que Zaqueu procura Jesus, veja que coisa interessante. Lembre-se que o seu nome significava puro e limpo, não esqueça disso. É importante que aí a gente vai explicar sobre isso lá na frente. Então, Zaqueu, diante, né, da sociedade, ele era um homem que não fazia injustiça, mas ele era considerado injusto por essa atitude, mas ele não era injusto. Vocês estão compreendendo? Dentro da sociedade ele não era injusto. Era o seu povo que, revoltado, porque pagava imposto, o considerava isso como um homem ladrão, né, traidor. Eles odiavam os publicanos. Eles odiavam. Eles tinham a nação judaica tinha ódio de publicano. E os publicanos eram cobradores de impostos. E cobravam os impostos justamente para o Império Romano, porque eles queriam ser isentos dos impostos, porque eles não pertenciam à nação. Até o próprio Jesus pagou o tributo, né? Veja que coisa. E aí, queridos irmãos, para encerrarmos, Zaqueu, ele procura Jesus, né? E Zaqueu corre e sobe numa árvore, que algumas traduções diz figueira brava ou sicômoro, mas o texto original vai chamar de sicômoro. Sicômoro quer dizer habilitar-se. Esse é o significado da palavra sicômoro, habilitar-se. É provável que ali tivesse várias árvores, né? E ele procurou justamente a árvore para trazer uma mensagem para Jesus. E ninguém melhor para entender a nossa vida do que Jesus. Ninguém melhor para entender as nossas mensagens, quer falada ou em pensamento, ou de qualquer forma, nada melhor do que Jesus. E ele sobe ali. E ele subindo ali, à espera do passar de Jesus, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa, eu vou repousar por lá, vou ficar lá. E Zaqueu desce com muita alegria, né? Jesus entendeu a mensagem de Zaqueu, entendeu que Zaqueu queria reabilitar-se, né? Veja que coisa interessante. E Zaqueu desce, vai para casa, e quando de repente, observe o texto, Zaqueu começa a ouvir um sussurro. Um sussurro, sim, um sussurro. Sussurro esse, em que alguém começa a criticar Jesus. Como é que pode? Como é que pode a pessoa se abancar, repousar na casa de um publicano, de um ladrão, de um cobrador de impostos? Isso é o que eles diziam de Zaqueu, mas Zaqueu não era isso. Era o que ele dizia. E quando eles dizem isso, e Zaqueu escuta, podem observar, apesar do texto não estar dizendo que Zaqueu escutou, mas pela ação que Zaqueu fez imediata, dá para nós entendermos que ele escutou. E Zaqueu disse: Senhor, apesar que, só traduzindo um pouco, apesar que as Bíblias sofrem alguns danos de palavra, quando foram traduzidos para a nossa língua, para o português, então ela sofre alguns, né, distorções de palavra, digamos assim. Então, quando Zaqueu escuta isso, ele disse: Senhor, eu tenho dado aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, se alguém foi cobrado além do que era para pagar, eu tenho restituído, ou eu restituo 4 vezes mais. Presta atenção. Quantas vezes a gente pregou que Zaqueu veio fazer essa ação após ele ter se convertido? Não. Zaqueu já fazia isso. Ele disse: eu tenho dado. O texto original diz que ele disse: Senhor, eu tenho dado, eu não darei. Algumas versões de português dá a entender que ele ia dar ainda,
Mas a versão original esclarece que ele já tinha essa ação. Lembra que o nome dele era Zaqueu? O seu nome vem de uma raiz que significa puro, limpo? Pois é, Zaqueu fazia isso. Ele disse: eu tenho dado metade do que eu ganho, eu tenho dado aos pobres, aos que necessitam. E quando tenho, né, uma cobrança a mais, se eu observar que eu tenho enganado alguém, cobrado demais, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que coisa interessante. Se eu defraudei alguém, eu vou lá e tenho feito isso. Isso, Zaqueu, para repreender justamente o que ele estava ouvindo de julgamento, né? Alguém critica Jesus por causa de Zaqueu. E ele inicia com essas palavras. Tudo bem, isso é louvável. Mas uma coisa nos chama a atenção. Por que Zaqueu não era salvo? Jesus poderia ter dito: Zaqueu, você é um homem salvo. Não. É louvável. A atitude de Zaqueu era louvável. Mas aí a nossa salvação não está naquilo que fazemos. A salvação está no crer unicamente em Jesus. E aí quando Zaqueu diz todas essas palavras, evidentemente de uma boa atitude, mas Jesus deixa declarado uma coisa muito importante. Pois hoje entrou salvação nesta casa. Ou seja, Jesus não disse isso porque Zaqueu fazia isso. Jesus estava se referindo que a salvação, o Salvador tinha entrado na sua casa. A salvação tinha entrado na casa de Zaqueu. Ele era a salvação e tinha entrado na casa de Zaqueu. E Zaqueu, por querer reconhecer ou conhecer Jesus e que queria se habilitar ou habilitar-se com Deus, está legalizado, que habilitar está legalizado, né? É como nós que vamos tirar uma carteira de habilitação. É você estar legalizado dentro da lei de trânsito, tá certo? Então habilitar é estar habilitado, apto para dirigir em todos os sentidos, porque conhece, né, a direção defensiva, obedece às leis de trânsito e por aí vai. Zaqueu queria estar habilitado com Deus. Ele sobe justamente na árvore, indicando que queria se reabilitar com Deus, queria voltar a habilitar-se com Deus. Então, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque você também é um filho de Abraão. E aí, aquilo com certeza é como se jogasse um balde de água fria, né, em cima, né, de uma fogueira. Quando alguém o julgava Zaqueu como ladrão, julgava ele como um traidor, Jesus declara e diz: hoje veio salvação a esta casa. Você também é um filho de Abraão, tá certo? Ou este é um filho de Abraão. Então, Jesus traz uma resposta imediata para aqueles que estavam acusando Jesus por causa de Zaqueu, né? E Zaqueu, para se defender, se obriga a dizer a Jesus que ele já vivia fazendo. Ele vivia dando aos pobres metade do que ele ganhava, né? E se alguém estava sendo enganado, defraudado, né, pelos seus impostos, ele ia lá e ia restituir ou restituía 4 vezes mais. Então, a importância de nós entender os textos bíblicos são os mínimos detalhes que muitas vezes a gente passa por cima da leitura e a gente começa a atropelar a interpretação do texto, das palavras mais originais. Então, veja que importância, né? Quantas vezes, né, a gente pregou isso, né? Não é que a gente tivesse com o intuito errado, só um pouco de falta de entendimento. Mas aí o texto original vai mostrar que ele já fazia essa ação, mas não era salvo por isso. Ele precisava conhecer Jesus, né?
Ele precisava, o que ele estava fazendo era certo, certíssimo, porém não era salvo por isso. Ele veio receber a salvação quando Jesus dispõe a dizer, pois hoje, nesta casa, entrou a salvação. Jesus estava se referindo da sua pessoa, pois Zaqueu o procurar, entender que ele era realmente o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajuda, nos esclareça e que o nosso nome possa ser zelado. Uma coisa que eu quero só aqui esclarecer, irmãos, deixar uma coisa muito importante, né? O conselho de Salomão no livro de Eclesiastes diz que é melhor o bom nome, né? Do que todas as riquezas. É melhor o bom nome. E é muito bom quando a gente tem o nosso nome digno de respeito e de honra. Agora, uma coisa que eu vou explicar. Cuidado que tem muita gente que pode falar mal do seu nome. Tá certo? Chega contando uma história distorcida e muitas vezes a gente acredita. Rapaz, fulano não vale nada. Ele não conta o lado da história dele. Ele vai contar o lado da sua história. E aí vocês, rapaz, eu pensei que Joãozinho era assim, que Pedrinho era assim, que Maria era assim. Cuidado com isso. Observe, se você tiver alguma dúvida sobre isso, é só nós ver. Se nós perguntássemos e todos pudessem responder, diria com certeza isso. Claro que o nome de Jesus era limpo. O nome de Jesus era puro, era e é, né? Ele tinha um testemunho de filho de Deus. Mas quantos nomes de embusteiro, de demônio, Jesus não levou? De mentiroso? Quantos? Todos nós sabemos muitos, mas Jesus não era isso. Não era isso. Até após a morte de Jesus, eles se reuniram, né, para que os discípulos, na ótica deles, não roubassem o corpo de Jesus e dissessem que Jesus tinha ressuscitado. Por quê? Porque eles se lembram o que disse aquele embusteiro? Chamou Jesus de embusteiro. Eles diziam nomes absurdos com Jesus. Mas o nome de Jesus era limpo, porque os seus atos, a sua vida, as suas atitudes mostravam. O que eu quero dizer? Cuidado. Há pessoas que podem falar do seu nome, pode até vir falar a mim. E muitas vezes a gente não vigia e diz, e fulano, né? Vala, quantas vezes a gente cai nessa cilada. E depois a gente, quando conhece a história, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Era o que via-se em Zaqueu. Os públicos, a nação judaica tinha ele como um covarde, um ladrão, né, um traidor. Mas Zaqueu não era nada disso. O texto não mostra nada disso, né? Pelo contrário. Mas por quê? Porque os judeus não gostavam de publicano. E por não gostar de publicano, esse era o fato. Então que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude. Quero agradecer a paciência aí da irmã Cauísa, a paciência aí de quem nos ouviu, de Solange, do irmão Gilvan, né? De tantos outros aí que nos assistiu. Muito obrigado. Deus abençoe a irmã Eudilene, todos aqueles que passaram por aqui, os que ainda vão passar. Deus abençoe em Cristo Jesus. Quero fazer uma oração agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Deus, querido e santo, quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, e por todos, meu Deus, que estão aí, meu Pai, nos assistindo, outros que irão assistir um pouco, depende da paciência de cada um, mas que a Tua palavra possa fazer morada na nossa vida e assim, Pai, traga, segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia, saúde, cura, milagres, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, porque o Senhor pode realizar, mas isso está dentro do Teu querer e dentro da Tua vontade. Assim nós oramos e somos gratos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Deus abençoe.